Agora, linha aberta para as notícias. Plantão Liberdade FM. Com Dimas de Freitas. Ouvintes da Liberdade FM, voltamos com mais informações aqui no plantão de jornalismo da Liberdade FM. E dessa vez nós temos a participação do jovem Éder Alexandre Schreiner, ele que é residente aqui no bairro 25 de Julho. E veio falar sobre importantes assuntos relacionados à parte acadêmica. Primeiramente, Éder, a sua saudação aos ouvintes da Liberdade FM. Boa tarde a todos. Então, como foi dito, meu nome é Éder e eu tô aqui para falar com vocês um pouco sobre a importância de a gente abrir a nossa cidade para pesquisas acadêmicas voltadas à história da região. Bom, você é aluno do curso de Letras Português. Isso, eu sou aluno concluinte de Letras Português e eu acabei fazendo um trabalho nessa área já de língua portuguesa e as línguas imigrantes aqui na região. E esse TCC ele foi convidado para se tornar um livro. Então, com isso, as pesquisas precisam aumentar e aí eu vou precisar da colaboração do pessoal aqui da região. Bom, e na verdade, você é de qual faculdade? Eu sou da Faculdade Santa Cruz, porém, as minhas pesquisas estão sendo feitas pela Faculdade Camões de Curitiba. Bom, então nesse trabalho que você fez do TCC, foram 6 meses de trabalho e 3 pessoas que você entrevistou através da pesquisa de campo. Isso mesmo. Então, a minha pesquisa ela envolve as línguas dos imigrantes que eram faladas na região, principalmente do período das guerras, da Segunda Guerra e do período da ditadura militar, onde havia uma pressão do governo proibindo o uso de línguas de imigrantes nas ruas e nas escolas, e aí eu precisava chegar num panorama se com essa proibição, né, ou seja, se os alemães não fossem falar alemão na rua, se isso teria algum impacto na mudança do português que é falado na nossa região, ou seja, aqui no sul, ou não. Então eu fiz essas 3 pesquisas de campo exatamente para adquirir esse conhecimento para poder chegar numa conclusão da tese. Bom, e por falar nisso, agora, nesse novo trabalho que você está desenvolvendo com relação ao livro, a intenção da divulgação é para que as pessoas, de fato, abram as portas de suas residências para que você possa fazer esse trabalho. Isso. O que acontece? Para ser produzido, criado um livro, eu preciso de muitos dados. Então, quanto mais pessoas participarem, ou seja, descendentes de imigrantes de 50 anos em diante, eles participarem, será melhor, porque daí eu terei mais histórias, eu poderei chegar a mais resultados. Um resultado que eu pretendo e devo alcançar a língua bairish que era falada na região, se havia mudanças de... Como é que eu poderia falar? Vamos dizer que mudanças de sotaque de região para região, ou se era o mesmo bairish era falado, porque até então a última informação que eu obtive é que eram 3 línguas, 3 variações do bairish falado. Então eu preciso saber se isso é fato ou não, e isso deve ser comprovado antes de ser passado para o lado científico acadêmico. E aí que vem o porvir, porque cada entrevistado que aparece, eles devem assinar um termo de liberação de direitos autorais da história, de imagem, para publicações de artigos do livro em si, e até mesmo que às vezes a gente participa em congressos e a gente acaba levando essas pesquisas e tudo mais. Então, por isso que é importante abrir para o público isso. Porque, por exemplo, aqui em São Bento não tem muita pesquisa desse sentido, mas se você sai para Pomerode e outras cidades, o povo é mais aberto, o povo participa mais. Então, eu acho bem interessante a gente começar a abrir a nossa região também para mostrar para o mundo, para todo mundo que a gente tem uma história, a gente tem uma cultura e isso deve ser preservado. Bom, e você com todos esses detalhes, essas buscas aí de informações, a previsão de quando, propriamente dito, o livro estará concluído? Nós temos a previsão de que esse livro esteja concluído no máximo até 2022. Tá? Se acontecer de prorrogar é porque realmente daí faltou algum dado que deve ser pesquisado, porque tudo que é dito nas entrevistas, eles devem ser provados
em documentos. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Entrevistei o meu pai é um dos entrevistados do meu TCC, e aí ele falou que na escola ele não era bom em português, então quem falava português não entendia eles, e eles falavam alemão, não entendia o português, dava muita briga, e aí eu fui atrás de descobrir o porquê que isso acontecia. Então foi visto que era simplesmente um preconceito linguístico entre português e o alemão Bairisch, no caso, e com os documentos que eu obtive na escola Orestes Guimarães dele, eu pude comprovar por documentos que, como ele tinha dificuldade na escola, nessa transição de alemão-português, comprovar que existia esse preconceito linguístico. Então é assim que funciona a pesquisa acadêmica. Eu tenho os dados, depois eu corro atrás disso, dos documentos, para comprovação ou não. Bom, e quem quiser manter contato contigo para ter algumas informações do passado, né, especialmente, pode proceder de qual forma? Então, eu tenho meu contato, que é e-mail, né, então, eder.schreiner@gmail.com, e eu também tenho o telefone e o WhatsApp, para quem precisar, que o código é 41985272384. Nesses dois contatos eu sempre estou logado, porque como eu faço pesquisas, então sempre que vai chegando pessoas e mandando mensagens, eu vou respondendo conforme disponibilidade, tá? Então, nesses dois, qualquer um pode me encontrar para deixar os dados e tudo mais. Então, eu quero convidar realmente todo mundo da cidade para me ajudar. Acho que a gente vai poder fazer um trabalho bem bacana e vai render bons frutos para o crescimento de São Bento e a visibilidade da cidade. Uma coisa só que eu quero enfatizar tem um grupo de Facebook que eles sempre compartilham documentos. Eu até tentei deixar um post lá pedindo ajuda, daí as pessoas falaram, nós temos as fotos aqui. Tudo bem, mas como se trata de pesquisa acadêmica, logo, cada pessoa que posta aquela foto deve enviar um termo circunstancial de autorização para publicação daqueles arquivos e fotos. Não se pode publicar algo acadêmico sem essas autorizações. Tá? Então, por isso que é muito importante abrir para os pesquisadores nesse sentido. Bom, Éder, muito obrigado pela entrevista aqui no Liberdade FM, estamos à disposição. Eu que agradeço, então convido novamente todo mundo para participar, e eu quero agradecer todo o pessoal da rádio por abraçar a minha pesquisa e me ajudar com ela. Dimas de Freitas, especial para a Liberdade FM. Você ouviu o Plantão Liberdade FM. Apoio sbsonline.com.br e Ótica Visual. Aproveite a promoção de volta às aulas da Ótica Visual. Óculos de grau infantil e infanto-juvenil completos com 30% de desconto à vista ou 10 vezes nos cartões. Ótica Visual, sempre pensando em você e nos pequeninos.